A justiça brasileira emitiu um mandado de prisão contra uma mulher, mas com o CPF de outra pessoa. E a outra pessoa em questão era do jornalista Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. E sim, isso teve consequências práticas para ele. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Teve consequências práticas, tipo ter um fuzil apontado pra você, algo desse tipo? Tipo isso, Sofia. Quando você provavelmente é o principal jornalista que denuncia trabalho escravo, é um dos poucos do UOL que ainda critica o Tarcísio de Freitas, que provavelmente deve ser o candidato presidencial. Aliás, eu conversei com um amigo que tem algumas fontes no meio político de São Paulo e ele confirmou pra mim, o Tarcísio quer ser presidente, tá, gente? Então a coisa É vai ser óbvio que ele violenta. quer. É claro, tá explícito pra todo mundo. Mas é o seguinte, vamos trazer esse texto da Amanda Rossi, Sophie, tá lá no UOL. Justiça manda prender mulher, troca o SPF e, misteriosamente, Leonardo Sakamoto é barrado pela PM. Isso quase tá me lembrando, assim, o blog do Sakamoto naquela época, que ele falava, tipo, coisas que só acontecem comigo, sabe? Tipo, justiça mandou prender, trocou o SPF e eu que quase fui preso. É um absurdo isso aqui. A gente tá rindo, mas é uma coisa horrorosa. É, A justiça brasileira emitiu um mandado de prisão contra uma mulher, mas com CPF de outra pessoa, o do jornalista Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Do documento com cabeçalho do Tribunal de Justiça do Paraná e datado de 3 de junho, foi incluído no banco de dados de pedidos de prisão no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Em São Paulo, o jornalista se tornou alvo de uma busca da PM, a Polícia Militar. Na manhã deste sábado, a caminho do UOL para apresentar o programa deles, o UOL News, o carro de Sakamoto foi parado 2 vezes, Sofia. 2 vezes. Pela PM paulista, que apontou fuzis e pistolas contra o rosto do jornalista. Coisa boa, né, gente? Só defender os direitos humanos que acontece isso aí, misteriosamente. O CPF de Sakamoto não tem qualquer semelhança com o CPF verdadeiro da mulher, que foi condenada por homicídio. O CPF dela, aliás, inclusive, constou no processo da Justiça Paranaense até janeiro de 2024, pelo menos. Em seguida, o caso entrou em segredo de justiça. Em algum momento, o CPF da mulher foi trocado pelo de Sakamoto. Não se sabe onde a troca foi feita, no Tribunal de Justiça do Paraná, no CNJ ou em qualquer fase entre a comunicação entre os dois órgãos de justiça. Todos os demais dados que constam no mandado, foto, RG, data e local de nascimento e filiação, pertencem à mulher. Pô, ninguém checou, né? Ninguém checou o CPF da ponta da polícia. É o CPF, no entanto, que é usado como referência para buscas policiais. É improvável que tenha ocorrido erro de digitação, porque o CPF tem 2 dígitos verificadores, gerado por fórmula matemática, justamente para evitar erros e garantir a autenticidade. Abordagens policiais em São Paulo. As abordagens policiais a Sakamoto ocorreram na Rua da Consolação e na Avenida Duque de Caxias, no centro de São Paulo. Policiais informaram que o jornalista tinha um mandado de prisão aberto por homicídio. Ao consultarem o registro, porém, verificaram que se tratava de uma mulher de 27 anos. O jornalista não tem nenhum mandado em seu nome e foi liberado. Mas os dados de Sakamoto seguem vinculados ao mandado de prisão. Por isso, o jornalista ouviu dos policiais a recomendação para parar de usar o seu carro, vinculado ao seu CPF, para não ser abordado novamente. Ó a recomendação de merda. Para de usar o seu carro. A Sofia tá sem falar. No banco de dados do CNJ, o mandado de prisão contra a mulher está assinado pelo juiz Sérgio Decker, da Vara Criminal de Nova Esperança, no Paraná. Estou impedido de usar o carro e de andar na rua porque corro o risco de ser preso pela PM por um crime no qual eu não tenho relação nenhuma, diz Sakamoto. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões apresenta um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Paraná em nome de uma mulher, mas com CPF do jornalista. Afirmou ainda que determinou a reconfiguração do sistema policial paulista para bloquear o erro do sistema federal, até que o Poder Judiciário do Paraná ou o CNJ corrijam o erro do lançamento. Os advogados do jornalista vão pedir a correção do CPF no mandado de prisão, também vão solicitar que o erro seja comunicado às autoridades policiais de todo o país, vão ainda entrar com pedido de habeas corpus em favor do jornalista na Justiça do Paraná e em São Paulo.
O Tribunal de Justiça do Paraná foi procurado, mas não se pronunciou. Em caso de posicionamento, o texto será atualizado. Então, assim, Sophie, isso aqui é um absurdo completo. A gente sabe que, por mais que não tenha acontecido pior com o Sakamoto, só o fato de você ter que tocar esses processos, acionar o Tribunal do Paraná, acionar o Tribunal de São Paulo, já é um enrosco para ele. E assim, qual é o impedimento de acontecer isso comigo, Sofia? Com você? Nenhum. Você tá sem som só, Sofia, acho que não tá me te ouvindo. Nenhum. E vamos trazer mais uma questão aqui, Pedro. Qual é a chance disso acontecer por engano? Vamos Zero. lá. Gente, desculpa. Você trocar o CPF. Primeiro, não foi um erro de digitação. Isso a gente já sabe. Se você pega e coloca um CPF diferente, troca um algoritmo lá, vai dar um erro no dígito verificador. Ponto. Não foi um erro de digitação. E daí vai, por pura coincidência, ser a de um jornalista reconhecido pela luta pelos direitos humanos. Porque o Sakamoto, ele é reconhecido por isso. Inclusive, um dos melhores trabalhos sobre trabalho... dos melhores jornalistas aí a cobrir trabalho análogo à escravidão no país é ele. Ó, bota na tela, Sofia, a história da Repórter Brasil. Não sei se vocês conhecem, é uma ONG de jornalismo que foi criada, fundada em 2001 por jornalistas, cientistas sociais e educadores com o objetivo de fomentar a reflexão sobre as diversas situações de injustiça presentes na sociedade, tanto em casos flagrantes de desrespeito aos direitos humanos, como condições sociais e estruturais subhumanas de vida. A organização possui 4 eixos de atuação: jornalismo social, projetos de educação e comunicação, combate à escravidão e pesquisa sobre agrocombustíveis. Lá em 2006... Foi quando eu entrei na faculdade, aliás. O coordenador-geral da Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto, recebeu o prêmio Combate ao Trabalho Escravo, concedido pela Organização Internacional de Trabalho, Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho e a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. A organização também foi responsável pela realização do documentário Correntes, sobre o trabalho escravo contemporâneo daquele ano, ganhador dos prêmios nacionais e internacionais. A ONG Repórter Brasil lançou em 2006 a Agência Notícias de Trabalho Escravo, o primeiro veículo jornalístico voltado exclusivamente ao tema no Brasil. O objetivo da agência é aumentar a circulação de informações a respeito da escravidão contemporânea e todas as formas de trabalho degradante. Em novembro de 2006 foi lançado o blog do Sakamoto, do coordenador da Repórter Brasil, tratando de temas trabalhistas, ambientais e agrários. O blog, hospedado no portal IG, hoje está no UOL, tornou-se referência para a discussão sobre direitos humanos no Brasil. O Sakamoto fez blog, o Sakamoto fez reportagens especiais do Repórter Brasil e ele lançou até, Sofia, isso foi uma coisa que eu cobri lá na Globo quando eu tava trabalhando por lá. Ele fez até jogo, tá? Jogo de videogame, a Repórter Brasil chegou a fazer. E assim, é claro que esse cara é visado. Esse cara mexe com o podre do agro, gente. Então é dessa pessoa que a gente tá falando. Lá no portal dos jornalistas tem o posicionamento da Abrage, que eu acho importante aqui para só trazer para vocês. A Kátia Brembate, da Abrage, Associação de Jornalismo Investigativo, disse o seguinte: chama atenção e causa preocupação o fato da ação ser direcionada a um jornalista com marcante atuação e crítica sobre a atuação policial. Sakamoto corre risco nessa situação e esse cenário precisa ser revertido imediatamente. Eu quero lembrar as pessoas que o secretário de Segurança Pública de São Paulo ainda é o Derrite, tá? E o Derrite era da rota da PM. Então isso não é coincidência, tá, gente? A ex-presidenta do PT e ministra do Lula se manifestou sobre isso. Gleisi Hoffmann denuncia a perseguição contra a jornalista Leonardo Sakamoto após a decisão da Justiça do Paraná. E a Gleisi disse o seguinte: o jornalista Leonardo Sakamoto está sofrendo perseguição policial por uma inexplicável sentença da Justiça do Paraná. É estranho, para dizer o mínimo, que tenha usado o CPF dele numa ordem de prisão de uma condenada no Paraná. Isso precisa ser reparado imediatamente. Nossa solidariedade ao Leonardo Sakamoto. Esse assunto não está sendo tão falado, né, Sofia? Mas eu acho que é importante a gente trazer, não tanto pelo Léo, mas pelo que representa o trabalho dele e o nosso aqui, né? Você tá mutado de novo, Sofia. Nós vamos te ouvir. Vai lá.
Vamos lá. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque, cara, isso é um ataque ao jornalismo como um todo. Sabe, o Leonardo Sakamoto não retirando a questão pessoal pra ele, porque obviamente é ele que tá impedido de usar o próprio carro, que fica com um fuzil apontado pra cara dele, é óbvio. Mas se engana quem acha que isso para nele. Ouso dizer que é até mais perigoso para jornalistas que não tenham tanta visibilidade. Uhum, uhum. Porque. Vai, continue. Não, o Sakamoto, eu, você, né, Sophie, bem ou mal, a gente tem uma audiência aqui que se aconteceu pior, o nosso caso pelo menos vai virar notícia. Agora, Uhum. tem muitos repórteres que às vezes estão no começo de carreira, às vezes no interior do Brasil, e são silenciados diariamente, e a gente nem sabe o que aconteceu. Exato. Nem precisa ir atrás desses subterfúgios aí, né? E eu acho que isso aí tem que ser. Não vai acontecer. Eu Não. tô falando aqui, mas não vai acontecer. Mas isso aí tinha que ser investigado. Como que acontece um negócio desses? Porque, cara, isso é extremamente perigoso. Sim. Isso aí, pra alguém puxar um gatilho aí e dizer, houve tentativa de resistência, tentativa de fuga, não sei o quê, é 2 toques. É rapidinho. Assim, a gente fala da questão do trauma, de você ser parado com um monte de arma apontado por você, a gente fala da questão do trabalho, do tempo que isso vai levar para conseguir corrigir, da inconveniência de ficar sem o carro. Mas o risco maior é que disso aí, para virar um assassinato, é rapidinho. É 2 minutos. Segundos, não é nem 2 minutos, é segundos. Sim. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, infelizmente, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.